Eu estou aqui com o Rafael Stork da CAF, ele é executivo de contas. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por estar aqui com a gente, a Games Magazine que agradece. Conta para nós o que a CAF está trazendo de novidade para esse B-Sigma Américas 2025. Legal. Bom, só para dar um contexto primeiro, né? A CAF basicamente é uma empresa focada em KYC e a gente trabalha há muitos anos já nesse mercado, principalmente com grandes bancos, grandes fintechs, marketplaces. Então a gente já tem uma experiência muito robusta e muito bem consolidada nesse mercado em termos de validação de identidade, em termos de experiência do usuário. E foi um quesito muito legal para a gente entrar no mercado de iGaming, né? A gente está nesse mercado há mais ou menos uns 2 anos, inicialmente, né, com as consultas ali mais relacionadas à PLD, primeiramente, e agora, de fato, com a virada da regulamentação, pegando ali a selfie, o documento, etc., todo o processo de cadastro do usuário como um todo. Em relação às inovações, eu sempre brinco que a gente quase pivotou o produto, né, para uma solução que ela funciona muito bem para vários outros segmentos, digamos, para personalizar ela para o mercado de bets, né, para o mercado de iGaming. Então a gente cortou várias etapas do fluxo, tornou ele muito mais simples, digamos assim, para que a experiência do usuário fosse também muito mais fluida, muito mais tranquila. E ao mesmo tempo não deixamos de trazer a segurança junto desse processo. Porque esse é um contexto muito novo ainda, né? As empresas não se adequaram nesse sentido completamente. Porque nunca se precisou de segurança, né, nesse sentido. E claro que a experiência do usuário é o principal ponto, porque a gente precisa trazer ele rápido e fácil, né, de certa forma, mas também tem que garantir o processo ali em relação à regulamentação. Então a gente trouxe várias inovações em relação ao fluxo e a principal delas hoje é o que a gente chama de reaproveitamento de documentos. Então, como a CAF trabalha há muito tempo já digamos assim, com a validação e coleta de documentos de identidade, naturalmente a gente tem uma base muito grande. A gente consegue reaproveitar ela tanto entre as empresas, digamos, do mercado, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue pegar várias outras, por exemplo, se um usuário se cadastrou num dos bancos que trabalham com a CAF hoje, por exemplo, eu posso pegar o documento dele e se ele entrar dentro de uma casa, eu vou dizer, você já tem o seu documento, você quer tirar a foto novamente, porque ele tem a opção, ou você quer reaproveitar? Ele tira a selfie e finaliza. Então a gente sai de uma jornada que demora ali em média 50 segundos com a captura do documento para talvez 20, 25 segundos. Então torna o processo muito mais rápido, muito mais ágil, ou seja, para o operador é muito bom, porque o usuário entra de uma maneira muito simples. Para o usuário também é algo sensacional, porque o KYC dele, que é o principal ponto de fricção, fica muito simples, muito rápido. E também, digamos, em termos de segurança, a gente já validou esse documento antes, né? A gente já viu que ele era original. Então a gente batendo no face match ali entre a selfie que ele enviou com prova de vida versus o documento, a gente consegue garantir também que é ele mesmo, que não é alguém tentando se passar por ele. E além dessa ferramenta, dessa inovação, qual outra novidade, falar assim, que vocês estão apresentando agora aqui no BIS ou tem para esse primeiro semestre? Legal. Um dos grandes pontos também que a gente está observando, né, em relação à necessidade de validação é a parte do saque, né? Todo saque ou troca de senha, etc., ela precisa de uma revalidação facial, precisa de um reconhecimento facial. Isso gera uma fricção também com o usuário, porque é o momento feliz dele, né? Ou seja, ele apostou, ele ganhou, está na hora dele retirar e a gente fala, pô, preciso que você mande uma selfie. Isso independente se ele está sacando R$1 ou R$10.000. Então, independente da quantia, esse fluxo ele tem que acontecer. Então, ele tem que ser muito simples, tem que ser muito rápido. E a CAF ela tem uma solução proprietária de prova de vida, que é como a gente chama esse processo de captura da selfie, né? Para garantir que não passa foto de vídeo, etc. E é uma IA naturalmente proprietária nossa, né? Com várias camadas ali de segurança também bastante relevantes. Mas ela é muito simples, ela é completamente passiva, o que torna a vida do usuário muito fácil, né? Ele não precisa ficar aquela coisa sorrir, mexe para um lado, para o outro, pisca, mexe o telefone para frente e para trás. É super simples, né? O usuário só precisa ficar parado e a gente consegue garantir ali que é ele mesmo versus a foto do cadastro e também com uma segurança de não ter ninguém tentando passar uma foto, uma massa de látex, um deepfake ali tentando, digamos, fraudar aquele usuário especificamente, né? Então a inteligência artificial, sem ela, vocês não poderiam avançar com esse sistema, né, antifraude. Quais outras, vamos falar assim, tecnologias, né, tendências que vocês aplicam nesse sistema de verificação de identidade e combate à fraude? Legal, a gente também tem vários outros mecanismos, digamos assim, né? A solução por si só ela é muito configurável. Os principais pontos assim, de diferenciais da CAF para o mercado é que a solução ela é muito flexível, então você consegue construir fluxos personalizados de acordo com a sua necessidade. E aí você pode, por exemplo, utilizar
digamos, filters mais ou menos rigorosos de acordo com o seu apetite de risco. Então, quando a gente fala de um apetite de risco menor, que algumas casas, por exemplo, querem ser muito seguras, né, e é direito delas ser dessa forma, elas vão colocar, digamos, mais etapas, mais camadas de segurança, que a IA naturalmente vai entrar junto, né? Por exemplo, a validação do documento em termos forenses, né, para entender se ele é autêntico. Existe uma IA do nosso lado que vai validar se aquele documento não foi fraudado, não foi adulterado, se aquela imagem que está sendo enviada não foi gerada por IA, entre vários outros quesitos, né, direcionados ali em relação à análise de fato da identidade por si só. E aí, claro, isso vai, de novo, vai muito do operador, né? Tem operadores que querem ser mais flexíveis, outros mais rigorosos, cada um tem, digamos, a sua própria política e tem autonomia para isso. A gente entra como uma solução flexível em que ele pode escolher e determinar o que faz mais sentido. E aqui, durante o evento, vocês estão conseguindo cumprir a meta, o objetivo de atrair ou, né, reunir mais operadores, mais clientes? O pessoal está, obviamente, buscando a CAF. Como é que está sendo o balanço desse primeiro trimestre? Também se dá para fazer da performance da CAF? Perfeito. Foi um primeiro trimestre muito aprendizado para a gente, porque foi de fato o momento que a gente entrou em produção. Então a gente olhou para várias métricas, digamos assim, em relação à conversão, principalmente, né, e também em relação à segurança, e fez vários ajustes positivos nesse sentido. Então a CAF hoje está com clientes que têm uma conversão maior que 80%, então, ou seja, de 100 usuários que começam a jornada, 80 terminam. A gente saiu de números, por exemplo, ali de média de 60% para 75% de conversão, então a gente fez melhorias bem interessantes assim no fluxo como um todo. E naturalmente isso refletiu muito bem para o mercado, né? Então a gente sabe que é um mercado muito novo, incipiente, que está começando agora esse processo, e é natural, né? Ou seja, a gente está falando de 3 meses de operação regulada. Então naturalmente nós vamos ter um período de maturação que já está acontecendo. Isso se aplica ao KYC. Então várias casas estão olhando, olha, o meu KYC não é seguro o suficiente. Tem alguns problemas relevantes aqui que a longo prazo vão me prejudicar. Então eu vou procurar uma solução mais robusta e mais segura. Então, de fato, muitas empresas estão nos procurando nesse sentido. Estão tendo alguns problemas, digamos, nesse aspecto, né? Não está funcionando tão bem o quesito de segurança ali do processo como um todo. Então, para nós, acho que o principal ponto é esse, né? As adaptações que a gente fez para garantir que o fluxo funcionasse bem, seja quase que perfeitamente agora, dessa forma, né? Sempre vai ter um ajuste ou outro para fazer, mas está realmente bem consolidado da maneira que a gente está operando atualmente, né? E, ao mesmo tempo, essa questão dos players, né, dos operadores começarem a olhar para um quesito mais de segurança. Estão vendo que alguns pequenos problemas já começam a acontecer, mas em visão estratégica, isso daqui a 1, 2 anos vai gerar um grande impacto, digamos assim, né? Então é melhor se prevenir. Como seria a convergência entre as apostas esportivas, o iGaming, né, e o entretenimento digital nos próximos anos, na sua opinião, unindo isso também, claro, com a questão das ferramentas que vocês apresentam aqui na CAF? Legal. O mercado, como eu comentei, ele tem muito para se maturar ainda, né? Então eu estou bem empolgado para ver o que vai acontecer, né, até o final do ano. E o KYC ele é uma peça fundamental de tudo isso. De novo, né, para garantir a segurança do usuário, para garantir a segurança da plataforma e também para ressaltar o quão sério é esse mercado. Acho que esse é o principal ponto, assim, porque os grandes operadores, né, a CAF hoje trabalha com grande parte do top 20, né, dos maiores, são muito sérios. Ou seja, eles querem garantir o compliance, eles querem garantir que a coisa, digamos que o fluxo ele esteja o mais alinhado possível com o que a SPA está pedindo. Então eles, digamos, às vezes são até rigorosos um pouco demais para garantir que o mercado por si só ele não vai sofrer com isso. Porque é um mercado muito sensível ainda, de novo, que ainda está muito incipiente e se maturando. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da verificação de identidade, e é o que eu vinha comentando. No fim das contas, os pequenos problemas de identidade que eu tenho agora no meu KYC, daqui 1, 2 anos eles vão gerar grandes impactos, grandes reclamações e grandes problemas que não vão prejudicar só a minha marca, vão prejudicar o mercado como um todo. Então é necessário que os operadores olhem para isso, se estruturem nesse sentido, né? E tenham essa mentalidade, né, de que a identidade do usuário ela é sim importante. A experiência é essencial, eu diria que é o ponto crucial e mais importante. Mas a gente não pode ir para um 80 de só olhar para a experiência e esquecer da segurança em conjunto. Então, as duas coisas elas têm que andar bem construídas, digamos assim. E é isso que nós nos propomos como empresa, é isso que a CAF traz no KYC, né? Ou seja,
a segurança aliada a uma experiência do usuário bem construída. Então esse é o nosso propósito, é por isso que a gente está aqui. E eu espero que daqui a 1, 2 anos a gente possa olhar para trás e falar, os operadores tomaram a decisão certa, né? Tomaram decisões corretas, e a gente está muito bem estruturado em relação à identidade do usuário, em relação à experiência do usuário, em tudo que se refere, digamos assim, à propriedade ali, né, do KYC como um todo. Parabéns para a CAF, obrigada pelo seu tempo, Rafael, é um prazer falar com você e boa feira. Muito obrigado, gente, agradeço a oportunidade e contamos com vocês para as próximas. Hein? Um grande abraço.